Então, nós temos hoje aqui conosco a pastora Nilva. Ela vai falar aqui daqui a pouco. Tô aqui. Chegou, estou ouvindo ela. Eu tô aqui. Estou ouvindo ela. Deixa eu colocar ela aqui. Não, eu fico aqui, tá ótimo, tá ótimo. Pastor Olha João. só, linda! Pastor João. A paz, amados. Amém. Para a alegria de todos nós, pastor Nilva está aqui. Pastor, eu vou pedir oração sobre você e vou cair fora. O tempo nosso, você sabe, Miguel, né? Amém, glória a Deus. Obrigado, Senhor, por você trazer aqui para nós a pastora Nilva, Pai. Pedimos agora, Pai, que a tua mão esteja sobre a pastora Nilva e que caia sobre ela agora os seus sentimentos, a tua vontade, o teu amor e paz, e que ela venha falar agora as palavras do Senhor para todos nós, enriquecendo todos nós em tuas maravilhas, em teu amor, em teu plano para nós. Em nome de Jesus, obrigado, então, pela oportunidade de ouvir a pastora Nilva nesse momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, amém. Glória amém, a Deus, filho. aleluia. Amém. Louvado seja Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe vocês. Deus derrame bênçãos sem medida sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Lembrei do que o pastor João estava falando ali, da questão do Papa, do Brandon, que ele até falou a questão do Papa. Eu tive uma visão, um dia antes do Papa anterior falecer, a gente estava em oração, eu e o Jones, e eu tive a visão do velório dele, e eu via esse atual Papa, e eu não entendia muito bem, eu não conhecia muito bem, mas eu via esse aí. Eu falei para o Jones, eu estou vendo um Papa mais novo, e eu falava, ele tem o cabelo grisalho, usa óculos, e ele está levando um ramalhete de flor, de rosas, assim, e o interessante era que estava todas as rosas, e uma rosa, era estranho, porque ele carregava assim, e uma rosa estava murcha, assim, era como se fosse algo assim de um desdém, assim, a pessoa não levar as flores, as mais bonitas, assim, sabe, ele pegou, parece, as flores, e uma estava murcha, assim, e era esse atual agora. E daí depois eu fiquei sabendo que os mais cotados era o da África e esse outro Papa do Oriente, não me lembro de onde que era esses dois os mais cotados. E daí eu falei pro Jones, então eu não estou entendendo assim o que eu vi, porque não é nenhum desses, é um outro Papa. E quando esse Papa aí chegou, ele realmente foi esse aí que eu tinha visto, e a gente não sabe os desígnios do Senhor, né? Quantas vezes a gente viu na palavra de Deus determinadas coisas, Jonas, por exemplo, quando ele, amados, pegou quando americano, isso aí, irmã Rosana, esse é americano, né? Foi esse aí que eu tinha visto levando as flores no enterro do Papa anterior. Quantas vezes a gente vê, que nem Jonas, ele não queria pegar e falar para aquele povo de Nínive, sabe, o que o Senhor tinha designado para eles ali, sabe, porque ele sabia que se o povo realmente clamasse, o Senhor mudaria os planos, o Senhor não destruiria, o Senhor, naquele tempo ali, não houve a destruição. Então, ele sabia que o Senhor, ele é um Senhor que o Senhor Deus, amados, ele é um Deus de infinita bondade, infinito amor. Sabe, quantas vezes a gente pega e fala assim,
se o meu filho fez isso, eu vou castigar ele, eu vou fazer isso, isso, aquilo. E o seu filho chega na tua presença arrependido. O que acontece? Você vai fazer a mesma coisa? Você não vai fazer. Sabe por quê? Porque houve arrependimento. E assim é as coisas. Quantas vezes a gente vê determinadas... Eu não estou defendendo a questão do Brandon, mas eu acho que o Senhor, quantas vezes através das nossas orações, o Senhor muda propósitos. O Senhor muda a situação. E a Bíblia é clara nisso. Até a intercessão de um homem, né? Moisés pedindo... Moisés, é isso que eu ia falar, justamente. Moisés, ele intercedeu, entendeu? Ele intercedeu por aquele povo, sabe? E ele simplesmente se constrangeu ali, e o Senhor foi à frente. Moisés falou, olha, se o Senhor não for à frente, eu não vou. Esse daí é o teu povo. E quantas vezes, amados, e as pessoas muitas vezes se levantam contra o profeta do Senhor, por quê? Porque a situação mudou. Mas só que tem uma coisa, o profeta vai lá e alerta. Cabe ao povo orar para que a situação seja modificada, para que situações sejam transformadas. Nós precisamos entender isso, os desígnios do Senhor. Então, eu trouxe aqui, ó, eu não sei se eu dei a paz para vocês. Ai, meu Deus, perdão. Eu acho que eu já cheguei empolgada falando, né? A paz do Senhor Jesus a todos. Irmão Ezequiel, a paz, meu amado. Irmã Ana Lúcia Carneiro, a irmã Rosana, a irmã Eliana, a irmã Luana, a irmã Gislaine, não sei, a filha Gislaine, não sei se ela está aí, mas que Deus abençoe. Eu ouvi o Jones falando ali da nossa amada irmã Gessi, que Deus derrame bênção sem medida sobre a vida da irmã Gessi e de todos os nossos irmãos, em nome de Jesus. É uma alegria estar aqui na presença do Senhor, dos anjos e dos santos, que são vocês, né? Os santos, nós, aqueles que buscam a santidade. Ô, minha amada, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, irmã Gessi. Então, amados, eu estava lendo aqui hoje, em Romanos, Romanos 12, vai falar ali, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, o que o Senhor, Paulo quis dizer, porque Paulo era guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus, aquele que habita dentro de nós. Paz, minha irmã Maria Carmo. O Espírito Santo habita dentro de nós, amados. Então, é esse Espírito que age e faz. Ele faz total diferença, sabe? Uma pessoa que era como Saulo e se transformou em Paulo, por quê? Porque era um homem cheio do poder do Espírito Santo. E daí, o que a gente observa? Aqui, ele vai falar assim, olha, se alegre na esperança. Tipo, não perca as esperanças, meu povo. Meus irmãos, as coisas podem estar difíceis, não perca a esperança. Esperança é aquilo que você não está vendo. Isso é a fé. Viver pela fé. Você não vê, mas você tem a certeza que está acontecendo. É o mover do Senhor. Então, o que acontece? Alegrai-vos na esperança, se alegre na esperança. Qual que é a tua esperança? É estar com Cristo Jesus na glória eterna. Essa é a nossa esperança. É aquele grande dia. Então, toda vez que eu e você passar por dificuldades, por situações adversas nessa terra, nunca esqueça que você só está passando, você não está vivendo. Você está passando por um determinado tempo, porque você vai para a glória eterna do Pai. Você está passando por esse momento, mas você não vai permanecer nesse lugar. Você vai passar. E você só está passando esse momento dificultoso porque existe um lugar pleno, completo, junto
ao Senhor, para mim e para você. Então, sempre que você estiver passando por um momento ruim, não esqueça. Continue olhando para o alvo, que é Jesus, autor e consumador da sua fé. Continue olhando para o alvo, não olhe para o tamanho do seu problema, olhe para a grandeza do seu Deus. Não olhe para o problema, olhe para Deus. Verdade, irmã Ana Lúcia, igual o que houve com Balaão, entendeu? Justamente. É bem interessante esse exemplo de Balaão. E aqui, quando a gente está falando na esperança, sede pacientes na tribulação. Tenha paciência na hora de passar pela tribulação. Todos aqueles que são chamados como filhos, como herdeiros, passam por tribulação. Não é só eu, não é só vocês. Todos aqueles que um dia deixou a sua vida, o propósito terreno, aqui que você tinha, para seguir a Jesus, você vai passar pelas dores de Cristo. Você vai passar pela tribulação. E aqui, ó, na minha opinião, aqui, ó, essa é a parte mais interessante, mais importante. Perseverai na oração. Perseverar na oração. O que é? É buscar em oração. Porque muitas vezes a gente vê, assim, ó, pessoas, assim, maravilhosas, assim, que a gente conhece, o Brandon, por exemplo, vida de oração. O Senhor só fala com ele porque ele tem vida de oração. Muitas vezes a gente fala assim, mas comigo o Senhor não fala. Mas você precisa buscar em oração. A oração é a chave que vai abrir a porta, sabe? Para que o Senhor mostre os segredos, as coisas para serem reveladas é através da oração. Se nós não tivermos uma vida de oração, a gente não consegue saber os desígnios do Senhor. Quando você almeja entender os desígnios do Senhor, é necessário uma vida de oração, perseverar em oração. E como que você consegue perseverar em oração? Não olhando para as lutas que você está passando no momento, mas olhando para o autor e consumador da sua fé. Você precisa olhar para Cristo. Não tire os olhos de Cristo. Se nós... Isso, irmã Gessi, a tribulação é bem isso. Deus permite a tribulação para nos fortalecer. Amados, se nós não passássemos pelos dias difíceis, nós não buscávamos oração. E a oração vai nos fortalecer. A gente passa por dificuldade neste mundo, para quê? Para que a gente seja lapidado, transformado, cheio do poder do Espírito Santo. Se a gente não tiver dificuldade, se a gente não tiver tribulação, a gente simplesmente fica na nossa zona de conforto. Por que eu vou jejuar? Por que eu vou buscar? Tá tudo bem comigo? Por que eu vou fazer? Por que eu vou mudar a minha forma de ser? Por que eu vou querer ser melhor? Tá tudo bem. Amados, não é só eu, não é só você, somos todos nós. O ser humano, ele quer ficar num lugar que seja confortável para ele. Num lugar que ele esteja tranquilo. Mas o Senhor muitas vezes permite situações para que a gente persevere em oração. É como eu falei para vocês. A oração é a chave que abre a porta. Abre o teu entendimento. A oração é a chave que vai deixar você mais conectado com o Senhor.
para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado também, irmã Rosana. Sabe? Os milagres acontecem. E outra coisa que eu tenho para falar para vocês. Quando você quer a intimidade que a gente tanto busca, não vem de outra fonte a não ser da oração. Sabe o que é oração? É um filho ali conversando com seu pai. É um filho. Você quer conhecer melhor o pai, o seu pai? Você quer conhecer melhor o seu noivo? Você quer conhecer melhor? Converse com ele. Conte a sua vida para ele. Vai contando o que você está sentindo, o que está acontecendo, o amor que você sente por ele. Fale do amor que tem no teu coração por ele. Amém? Glória a Deus e aleluia. Amém, querido. Por falar em oração, a senhora faz oração para nós? Muito obrigado. Faço sim, glória a Deus. Pai amado, Pai santo, muito obrigada, Senhor Jesus, por eu estar aqui junto com os meus irmãos. Como é maravilhoso estar unidos, Pai, num só Espírito. Obrigada, Senhor Deus Todo-Poderoso, por mais um ano de vida do pastor João. Muito obrigada. Derrama bênçãos sem fim e presentes espirituais vindo do trono da graça do Pai para o coração do seu filho. Abençoe, Senhor Jesus, todos os teus filhos nos 4 cantos deste mundo. Senhor Deus, aquela pessoa que vai ouvir daqui um dia, 10 dias, eu não sei quantos dias, mas que quando ela ouvir, ela seja abençoada, cheia da sua presença, que ela sinta a vontade de conversar com o Pai. Senhor, abençoe poderosamente a vida de todos os meus irmãos que estão aqui. Senhor, aqueles que não puderam estar aqui, a filha Gislaine, que não está aqui neste momento, mas seja abençoada em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Senhor Jesus, a vida do meu esposo também, Pai, que tem cuidado de mim. Eu só posso agradecer ao Senhor. Muito obrigada, Senhor Jesus. Eu te agradeço no nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amém e amém. Oração também agradeço pela vida do pastor Lucas, que daqui a pouco vai estar aqui trazendo palavra. Usa ele como canal da sua graça, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Sinto tanta alegria saindo de você. Maravilha. Amém. Glória a Deus. É verdade. Eu vou pedir oração aqui sobre você e o pastor Lucas, ele vai chamar ele. Por você e o pastor John. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos. Glória a Deus. Nós agradecemos, Pai, por o Senhor ter enviado aqui para nós o pastor Pai. John, a pastora Nilva. E agora oramos ao Senhor, lhe pedimos ao Senhor que o Senhor vai continue fazendo as coisas que o Senhor tem colocado no vaso dele, abençoando eles em tudo que eles fizerem, em tudo que eles falarem, que eles sejam exemplos vivos da tua palavra e do Senhor, do teu coração nessa terra, fazendo grandes obras em teu nome, Pai. Abençoa, então. Sabemos que o tempo é muito, muito curto. Logo, logo teremos aí a cura completa e total da pastora Nilva andando conosco aqui nessa terra. Vai ser de grande maravilha ver a pastora Nilva correr na praia conosco. Glória a Deus. Muito obrigado. E pedimos a tua bênção, a tua proteção sobre a casa deles. E nesse dia de hoje, em nome de Jesus. E também para os pais da pastora, gostaria, Pai. Amém. Como igreja, pedir ao Senhor que o Senhor lembrasse dos pais dela que vem trabalhado, vem vivendo em teu caminho por tanto tempo, Senhor. Abençoa eles, Pai, tudo que eles fizerem. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito obrigada. Glória a Deus. O Jones quer fazer coração aqui, mas tá difícil.